Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé em um exército grande e extremo. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que Ezequiel está profetizando para um povo que era o povo de Deus, uma nação escolhida pelo próprio Deus através de Abraão. E a Bíblia Sagrada nos diz que no decorrer do tempo, uma nação que foi construída por Abraão através de Deus, ela veio se perder no meio da caminhada. Diga comigo assim: muitas das vezes nós nos perdemos no meio da caminhada. Você imagina você ter um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, e no meio da caminhada não é a gente que se perde de Deus. Na verdade, a gente caminha por caminhos contrários. Deus, ele está sempre a postos para poder nos ajudar em todas as nossas dificuldades. E a gente às vezes acaba se afastando dos caminhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quando eu li esse texto, eu vi uma nação que viu e viveu milagres, observou e conheceu o Deus que sempre fez milagres por ele. Mas só que essa nação, ela também, assim como nós, muitas das vezes, quando a gente se perde, essa nação também ela se perdeu, se afastou dos caminhos, foi conhecer outros lugares, e isso vai trazendo morte espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que Deus não estava se agradando do povo de Israel, então ele vai fazer o inimigo desse povo, a Babilônia, Nabucodonosor, invadir o território judeu e vai saquear Jerusalém, levar consigo os escravos, os utensílios do templo, destruir o templo que foi feito para que Deus viesse a habitar e morar naquele lugar, um lugar sagrado onde o povo ia adorar o Senhor. Mas Deus, ele permite que Nabucodonosor invada este lugar e leve algumas pessoas cativo para a Babilônia.
o tempo se passa. O profeta Daniel, ele vai dizer que haveria um período de 70 anos que esse povo iria ficar cativo naquele lugar. Só que a morte espiritual, ela não acontece da noite para o dia. Diga comigo, a morte, ela não acontece da noite para o dia. Esse povo, ele já havia se afastado de Deus. E Ezequiel, ele está expressando isso no capítulo de número 37, quando chega próximo a completar aquele período que Deus havia determinado para que esse povo retornasse ao seu lugar de origem, que era Jerusalém, em Judá. Ezequiel então agora vai profetizar, porque Deus vai levar ele até um vale. Vale é lugar de guerra, vale é lugar de batalha, vale é um lugar difícil de se viver. Só que quando Deus pega Ezequiel e leva até esse vale, ele vai ver algo que não havia acontecido e que ele não tinha visto em lugar nenhum. Esse vale, ele está cheio de ossos. E o texto, ele se torna claro e objetivo quando diz que esses ossos, eles não estão só secos, mas na verdade esses ossos estão sequíssimos. Eu fiquei imaginando, Sandra, como é e em que estado esses ossos chegaram para ele estar no estado de sequíssimos. Você imagina que o ser humano, quando nós estamos num processo de enfermidade, a enfermidade, ela sempre acusa que nós não estamos legal de mente, que nós não estamos legal no nosso corpo, que a nossa saúde não está boa. Você já viu aquela dorzinha de cabeça que você sente de vez em quando? Na nuca? Aquela dorzinha no coração, apertãozinho, aquela ansiedade. Sabe aquele carocinho que às vezes sai que tu fala, tem alguma coisa de errado aqui? Isso é o corpo avisando que a gente não está legal, que a gente precisa tratar da saúde. Por quê? Porque certamente esse tipo de enfermidade pode nos levar à morte. Eu conheço um amigo meu, pastor Daniel, um ex-amigo meu, na verdade, jovem, Mita, 39 anos de idade, descobriu que tinha um caroço no pescoço. 10 dias depois, ele veio a falecer. O caroço que foi formado no pescoço dele estava dizendo, você não está legal. Ele não procurou Anderson, o médico. O que ele fez? Ele continuou vivendo a sua vida de rotina. Porque às vezes nós temos enfermidades no nosso corpo que a gente acha que não é nada. Vai lá, toma um dipirona, toma um abezetacil e está tudo certo. E continua a vida. Mas o corpo está acusando e nos dizendo que o nosso corpo não está legal, que é necessário um tratamento para que a gente venha ficar saudável. Porque uma enfermidade, ela pode nos levar à morte, Juliette. Pode nos levar à morte. As enfermidades, quando elas vêm e nos levam à morte, a ciência diz que quando o ser humano morre, ele demora cerca de 2 horas para que o corpo fique enrijecido. Ou seja, o corpo duro. Já viu aquela história que o nego fala, para poder botar um defunto no caixão tem que quebrar o braço e o pé? Isso é mito, tá, irmão? Não tem esse negócio não. Porque de 2 a 7 horas depois que uma pessoa morre, essa pessoa, ela fica com o corpo enrijecido. E depois desse corpo rígido, ela vai se amolecendo, porque as moléculas que tem do lado de dentro, elas vão corrompendo o interior e o corpo volta a ficar mole para nunca mais ficar duro. Preste muito bem atenção. Nós temos bactérias no nosso corpo. Eu estou falando de corpo humano. Nós temos bactérias no nosso corpo. Essas bactérias que, quando nós estamos hoje vivos, ela
trabalha para o nosso bem, para que a gente se mantenha em pé. Quando nós morremos, o oxigênio de dentro, ele acaba. E essas bactérias, elas já não trabalhando da mesma maneira, ela vai mudar o propósito. Elas mesmo vão criando aqueles bichos dentro de nós e vão nos comendo por dentro. A pele vai ficando branca, a pele vai ficando gelada, o corpo do ser humano vai se deteriorando e vai trazendo, quando se acaba o corpo humano, vai trazendo uma flacidez na pele e o homem vai sendo destruído. Enterra-se dentro de um caixão. Aproximadamente 3 anos a 5 anos para que esse corpo venha a acabar, ficando apenas a arcária dentária e os ossos. Se você pega um defunto e coloca ele no meio da rua, dependendo do ambiente que ele está, se for um ambiente muito quente, em 2 semanas o corpo dele já não existe mais. Se for enterrado dentro de uma terra de 3 a 5 anos, e se ele for jogado dentro do mar, dura um pouco mais, mas os ossos e a arcária dentária está lá. Para você deixar os ossos do corpo humano chegar ao ponto de estar completamente secos, demora cerca de 20 anos. Eu vou repetir. Para os ossos do corpo humano ficar completamente seco, demora cerca de 20 anos para ele ficar no estado completamente seco. Se você tirar esse defunto durante 3 anos, que é o tempo razoável que se um defunto fica dentro do caixão, você vai observar que os ossos ainda estão úmidos. O rapaz que trabalha lá, ele vai lá, tira os ossos, coloca dentro do saco e leva para crematório, leva para a pessoa levar para casa e tal. Mas ainda existe um pouquinho de umidade, mas para ele poder deixar completamente seco, demora 20 anos. A vida espiritual, Juliette, ela é exatamente assim. Repita comigo: a morte não acontece de uma hora para outra. Primeiro a gente fica doente. Sabe como? Quando acontece alguma coisa na casa de Deus e parece que acende uma sementinha do diabo, uma luz do inimigo dizendo: está vendo aí? Não é assim não que se faz. Não é assim não que se anda. Pô, esse camarada não sabe de nada. Essa irmã aí, coitada. Sabe o que é isso, irmãos? Tu já está começando a morrer espiritualmente e não está conseguindo enxergar. Só que até chegar à morte é um processo. A dor, quando ela vem dentro de nós, vou tomar um remedinho, vai ficar tudo bem. Eu vou tomar um adipirona, um abezetacil e está tudo tranquilo. E você segue a tua vida de rotina, sem descobrir aonde está a raiz da doença. A vida espiritual, ela é assim. Muitas das vezes nós sentimos que alguma coisa está errada, a gente não quer fazer. Não vou andar do jeito que essa pessoa pediu, não vou fazer aquilo que o líder falou, eu não vou fazer aquilo que a pastora pediu, eu não vou fazer aquilo que era para fazer, mas eu não vou fazer, porque eu acho que não é desse jeito que se faz. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Você está doente, mas você precisa descobrir aonde está a raiz dessa enfermidade. O problema todo, irmãos, é que a gente sempre quer dar, Luana, um jeitinho de tomar um remedinho, achando que isso daí vai ser a solução, Max, do problema. E na verdade não vai ser. Você precisa descobrir a raiz que está causando esse mal que vai te levar à morte. Quem é aqui que fica doente?
e fala assim, essa doençazinha não vai me matar não é verdade? Não, é só uma dor de cabeça, eu já estou acostumado nisso daí, Daniel. Estou acostumado a dor de cabeça, dorzinha na nuca aqui, é só tomar um remedinho que passa, não é assim, não é verdade? E se essa doença te levar à morte? E se esse probleminha que você está tendo em relação a Deus começar a te levar à morte, como é que você vai fazer? O problema é esse, irmãos, é que existem doenças que a gente não acredita que vai nos levar à morte, mas está nos matando aos poucos. A Bíblia Sagrada nos diz que Israel, ele não vai aparecer no contexto da história, já dizendo assim, Israel é esse vale de ossos secos, coisa nenhuma. Israel já tinha se afastado de Deus, um tempão, lá em Jerusalém. Por isso que Deus mandou com que Nabucodonosor viesse a invadir Jerusalém e sitiar Jerusalém e levar com eles escravos. Porque Israel batia no peito e falava, não, eu sou povo de Deus, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, Deus não vai fazer isso não. E Deus está falando, pode se levantar, Nabucodonosor, porque eu vou castigar o meu povo. Porque tem muitas das pessoas que estão doentes, mas não querem reconhecer a sua doença e até esconde. Tá glória. A Bíblia Sagrada nos diz que Israel, ele vai ser levado cativo dentro da Babilônia, e aí é que está a morte espiritual, porque quem não consegue cantar dentro da igreja, dentro de Jerusalém, como é que vai cantar na Babilônia? Se aqui que é um lugar bom de adorar a Deus e servir a Deus com intensidade, como é que você vai adorar a Deus lá fora? E tem castigo de Deus, irmãos. Por quê? Por causa da falta de obediência à sua palavra e ao Senhor dos exércitos. Deus hoje está levantando um exército para poder fazer a diferença nessa terra. Nós vamos adorar o Senhor aqui dentro, porque o dia que nós formos lá fora, nós vamos adorar a Deus lá fora também. Aleluia! Ezequiel está profetizando, dizendo, eu vi um vale de ossos secos, e o Senhor me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Eu falei, Senhor, por que Ezequiel falou que o Senhor é que sabe e ele não profetizou? Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem costume de profetizar com os nossos olhos. Preste muito bem atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é pedagógico, eu vou repetir. Você vê a situação do irmão, você vê a situação da irmã, e você vai profetizar segundo aquilo que você está vendo. Aí na hora de profetizar de verdade, que Deus está falando, pode viver esses ossos aí, Aí está falando, Senhor, pelos meus olhos, tu sabe. Mas Deus está falando assim, profetiza. Profetiza no meio do vale, irmãos. Profetiza no meio do vale. Não profetiza com os teus olhos naturais. O que tu acha que não tem jeito para você, para Deus não há impossível. Não desista, profetiza. Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Profetiza sobre a vida do teu esposo, da tua esposa. Profetiza. A nossa palavra tem poder, meu irmão. Porque fulano, isso aí, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, está quase usando o versículo de Apocalipse todinho para poder falar mal dos outros. Profetiza, meu irmão. A palavra tem poder, Max. A palavra tem poder, meu irmão. Tu imagina só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, quanta escuridão. Deus disse isso, quanta escuridão. Como é que vai? Não, vou profetizar, muito escuro, irmão. Está muito escuro, vamos deixar isso quieto, tá escuro, quanta escuridão. Deus não falou isso não. Deus falou assim, haja luz.
Haja luz e houve luz, irmãos. Profetiza no meio dessa escuridão, irmão. Profetiza, porque a palavra tem poder. A palavra muda a história. O pastor Daniel falou aqui: basta uma palavra para o quadro mudar, a história mudar. O problema todo é que tu está olhando muito a escuridão. O meu marido, minha esposa, meus filhos. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Não vai lá, irmão, coloca a mãozona na cabeção do camarada e fala: vai ter vida, vai ser pastor, vai ser pastora, missionária, vai ser crente, vai tocar guitarra no lugar do Daniel, vai tocar bateria no lugar do Isaac. Eu sei que você tem que profetizar. Palavras têm poder de mudar a história. Profetiza. Poderão viver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervos. Sabe o que Deus está falando? Que Deus vai ajuntar tudo que está separado e vai trazer a vida novamente. Isso daqui, meu irmão, não é uma palavra para o ímpio, não. Isso aqui não é palavra para a gente da Babilônia, não. Isso é palavra para crente, irmão. Essa profecia aqui não está falando: vai Nabucodonosor, não tem conversa de Nabucodonosor, Babilônia, não. Isso aqui é para os judeus, irmãos. Era para crente que estava morto, chegou a estar num estado de calamidade, que os ossos estavam sequíssimos. Sabe por quê? Porque não se trataram no começo. E a morte, ela é gradativa. Ninguém morre de um dia para o outro. Repita comigo: ninguém morre. Mais forte: ninguém morre de um dia para o outro. A morte, ela vem aos poucos, as doenças. Pastor, e o infarto fulminante? Pode ter certeza que essa pessoa que tem infarto fulminante, ela já sentiu algumas dorezinhas antes. O corpo já avisou: eu não estou legal. O problema todo é que os pequenos sinais a gente não dá crédito. As pequenas coisas a gente não dá crédito. Está morrendo? Não, mas eu ainda sou crente. Está morrendo, mas eu estou vindo para a igreja. Aí morre, vai ser preso, vai ser levado cativo. Aí chega lá: não, eu vou adorar aqui mesmo. E está morrendo e tu não está nem vendo. Daqui a pouco os ossos começam a se secar. Eu imagino, irmãos, o quanto Israel estava desviado. Meu irmão, pelo amor de Deus, para os ossos ficarem secos, para os ossos já não ter mais nenhum tipo de água, porque estava sequíssimos, umidade ali, nem de brincadeira. Olha para o teu irmão e diga assim: vale é lugar de batalha. Em nome de Jesus, irmãos, profetiza no meio do vale. Vale é lugar de batalha. Vale é lugar de guerra. Se você não se posicionar agora, amanhã pode ser tarde demais. É hoje que você tem que profetizar. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Meu irmão, não interessa como está a tua vida. Quem mandou você profetizar garante vitória em nome de Jesus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Irmão, eu sou apaixonado pelaquela peça que as meninas fizeram aqui. Eu botei 2 ou 3 vezes no meu status. Acho que foi a Rebeca, né, que veio com a Bíblia. Não foi, Rebeca? Ô, meu irmão, ela veio aqui assim, eu estava aqui, ó. E o negócio, como é que é profetiza? Eu não vou cantar não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. Não, cantar eu não vou não. Deixa pra Renata depois. Vou quebrar o galho dela. E as meninas aqui deitadas aqui no chão, irmão. E quando subia aquela mãozinha assim, ó. Falei: meu Deus, que coisa linda. Que coisa espetacular, que coisa extraordinária. E ela voltava com a Bíblia, as meninas baixavam a mão. E quando ela vinha de novo com a palavra, a menina... Falei: meu Deus, que coisa linda. Não é cobra não, tá, irmão? Isso aqui é o ruído. Sangue de Jesus tem poder. Me ajuda. Jesus está na live, Jesus está na live.
Quando eles vão profetizar, então profetiza sobre como se me deu ordem. E houve um ruído. E quando eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Porque tem coisas que é para mim e para você fazer. Tem coisas que sou eu quem tenho que fazer. E tem coisas que é Deus que vai fazer. Tem coisas que você tem que tomar a atitude de pegar e fazer. E tem coisas que é para Deus fazer. Deus não vai profetizar. Quem vai profetizar é você. E você vai ver o milagre da profecia que Deus mandou você falar. Profetiza! O problema todo, irmãos, é que a gente não está com o costume de profetizar. A gente só olha com os nossos olhos naturais. Vê a dificuldade. Eu tenho uma guerra muito séria, irmãos, com uma pessoa, ela é minha mãe. Eu não ia falar mais minha mãe, ela está vendo minha live, deixa ela. Minha mãe, o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Eu estou fazendo alguma coisa lá embaixo, ela... Isso não vai dar certo, Ricardo. Eu acho que não é desse jeito. Meu Deus, sai de perto de mim, em nome de Jesus. Vou profetizar para ela ir embora, irmão. Porque tem gente, irmãos, que às vezes ela vem tirando aquilo que tem dentro de você. Ela vem apagando tua linha de raciocínio, a tua mente. Você está achando que aquilo ali vai fluir. E alguém fala, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Irmãos, em nome de Jesus, não dê ouvidos a Sambalate, Gesem e Tobias. Você está fazendo uma grande obra e não pode parar. Você está fazendo uma grande obra, não pode parar, porque tem gente que vai tentar atrapalhar, irmãos, as coisas acontecendo na tua vida. Tu está profetizando, tu fala, essa profecia aí é muita coisa. Olha o profeta Rangel aí, ó. Profecia, irmãos. Profetizar é você falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas pastor, se não acontecer, meu irmão, eu tenho um compromisso com Deus. A profecia, ela vai de encontro com a pessoa, e pela minha fé as coisas vão acontecer. Se você profetizar, irmãos, as coisas acontecem. Como assim, pastor? Vou profetizar, não haverá chuva, nem orvalho vai cair do céu. Jeová olhou lá de baixo, lá de cima, o profeta falou assim, ei, anjos, cerrem o céu, não vai cair nem mais uma gota na terra, porque alguém profetizou lá embaixo. A tua obrigação, irmãos, é profetizar no meio desse vale. No meio do vale, pode as circunstâncias estar dizendo ao contrário, profetiza. Usa a tua boca para abençoar, irmão. Usa a tua boca para mudar o quadro da história de pessoas. E eis que olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, quando Ele vai descer no jardim do Éden, e Ele vai formar o homem, Ele vai pegar da argila, do barro, do pó da terra, vai pegar a água do ribeiro, vai molhar o boneco, e como disse o profeta Isaac, cadê ele? Cadê o Isaac? Ali. Como disse o profeta Isaac no dia do culto dos jovens, esse boneco, ele tem a sua essência da terra. Não é isso, meu filho? Não é isso? Então vai sair todos os nutrientes da terra. Quais são? Ó, que isso, hein? Então todos os nutrientes que tem na terra, tem no corpo do ser humano. Quando Deus vai lá no jardim do Éden, que Ele faz o boneco está pronto, do pó da terra, da argila, do barro. Coloca água sobre ele para poder modelar, porque Deus, Ele faz o boneco, o barro, e o boneco está prontinho. Será que o boneco ia sair dali falando, irmão? De maneira nenhuma, era só um boneco. Foi necessário que Deus fosse lá e soprar sobre ele o seu espírito, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Ezequiel está profetizando, mas a profecia era para as coisas da terra. Osso ajunta com seu osso, que coloca nervo, que
que coloca carne, que coloca músculo, que coloca pele. O homem Israel voltou a viver, humanamente falando, mas era necessário o fôlego de vida. Versículo de número 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um grande e extremo exército. Deus quer fazer de nós, irmãos, porque nós nos perdemos no meio da caminhada. Nós nos perdemos no meio da caminhada. Morremos aos poucos e não vimos que estávamos morrendo. Posso falar uma verdade para você, irmão? Seja sincero, não precisa falar não, para você não passar vergonha. Mas lembra daquele primeiro amor que você tinha na casa de Deus? Lembra quando você saía para evangelizar e você ia com força? Não tinha cansaço, não tinha preguiça, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso, irmãos. O primeiro amor era envolvente. Deus está falando assim: olha, lembra onde caíste, lembra onde tu morreu, porque a partir de hoje será um marco na tua história. Lembra quando você orava, eita glória. Lembra quando você lia a Bíblia. Lembra quando você tinha o desejo, não precisava, hoje eu vou para o culto e vou chegar cedo, porque o pastor ontem falou para todo mundo chegar às 7 horas, tem que ir, aquela difícil, sabe? Aí Deus está falando assim para você: lembra quando você vinha para a igreja antes do culto começar? Lembra quando você vinha com prazer na tua alma de estar na casa do Senhor? O problema todo é que você foi morrendo no meio do caminho. Primeiro veio uma doençazinha, uma dorzinha aqui, aquilo foi te levando à morte, você não procurou o médico, você morreu. Já passou pelo estado de endurecimento do corpo, passou pelo estado de 3 anos da morte, os ossos foram se secando, e passou muito tempo até que você chegou ao estado que você está hoje. Eu sei, irmãos, a comida está pesada, não tem problema, coma pouco, mas come, tá? Não tem problema não. E muitas das vezes nós estamos num estado tão terrível que a gente já faz as coisas no automático. Quem quer fazer as coisas no automático? Ah, hoje é meu dia de pisar aqui, então eu vou. Hoje é meu dia de andar mais para cá, então eu vou. Hoje é meu dia de andar para trás, então eu vou. É automático. Você já não faz já com naturalidade. A pastora uma vez, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, irmão. Estou igual o apóstolo Paulo, não me canso de vos falar a mesma coisa que é a segurança para vós. A pastora uma vez botou no Instagram dela um homem que ele estava em cima de um rio, numa ponte, aquelas pontezinhas igual daquelas de dinossauro que tem no filme de dinossauro. E o homem estava no meio da ponte e tinha um monte de gente na beira da ponte sacudindo a ponte para tentar derrubar o cara. Mas só que o cara que está no meio da ponte, ele está assim, ó, e pulava para lá, e pulava para cá, e dançava. Sabe por quê, irmão? Porque no meio da adversidade ele tinha prazer em viver aquilo ali. Ele fazia das suas lutas um ambiente de alegria, irmãos. Sabe por quê, irmão? Você morreu e não consegue se recuperar, porque no meio das tuas lutas você não conseguiu fazer isso. E você foi morrendo espiritualmente, morrendo, e hoje você se encontra no lugar de estado onde os ossos estão sequíssimos. Diga comigo: há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcadas pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Eu estou profetizando que ainda há esperança para você. Eu estou profetizando que ainda há esperança para você.
Hoje vai ser um marco na tua história. O culto de hoje não será mais como o culto de antigamente. Hoje vai ser um culto diferenciado, porque Deus está dizendo para você: levanta desse lugar e começa a profetizar onde há morte, que a vida vai voltar a sorrir. Lógico que Ezequiel não vai terminar o versículo dizendo que ele profetizou e um grande exército em extremo se levantou. O 11 ele vai continuar dizendo: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos são os crentes. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos terei a terra de Israel. Deus está prometendo para Israel que eles não vão permanecer daquele jeito, que chegou um tempo de mudança, que chegou um tempo de alegria, que chegou um tempo de vida, que chegou um tempo onde os ossos vão começar a viver, o Espírito vai ser soprado e eles vão voltar para a sua terra, onde eles nunca deveriam ter saído, e eles vão voltar melhor do que eles eram. Aleluia! Porque a profecia, quando Deus ele manda profetizar, Deus não é nenhum mão mirrada, irmão, que vai dar abençoar e faz isso aqui, não. Deus, quando derrama a bênção, ele derrama de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Os ossos estão secos. Quando os ossos se secam, não há mais esperança, não há mais expectativa. Mas a partir de hoje eu quero que você mude a tua história, irmãos. Deixa eu lhe falar um negócio, preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você tomar uma atitude, porque tem atitudes que somos nós que temos que ter. Toda reação, ela gera uma reação. Quando você profetiza, Deus vai lá e faz o milagre. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus quer que você tome uma atitude.